Eu quero que você vá comigo lá para Gênesis, capítulo 9. Nós leremos a partir do verso 20 até o 10, 1. E você pode também depois ler na sua casa até o 10, 32, porque hoje nós vamos abranger todo o capítulo 10 também. Enquanto você acha, você aí na sua Bíblia, acompanha aqui quando será projetado, ou você acessa o seu celular ali. Uma informação muito importante, no próximo domingo, dia 20/4, pela manhã, nós não teremos EBD, nós não vamos ter escola bíblica dominical domingo que vem de manhã, nós teremos o culto de adoração ao Senhor, um culto de Páscoa, um culto de celebração com a ceia do Senhor, e por isso nós não fizemos a ceia hoje, segundo domingo do mês. Então, domingo que vem, pela manhã, culto de Páscoa, para juntos celebrarmos ao Senhor, mesmo horário, horário da EBD, às 9 horas, e nós estaremos aqui junto. A única indefinição que ainda temos é sobre o café da manhã, que nós vamos divulgar ao longo da semana, porque nós dependemos aí das obras, como vai estar a cozinha ali, para a gente ter a certeza se conseguiremos fazer. E à noite, com a graça de Deus, nós estaremos aqui juntos, encerrando essa série de Gênesis, e no domingo seguinte, dia 27/4, à noite, nós teremos o nosso musical de Páscoa. Então, o musical de Páscoa não será domingo que vem à noite, sim no domingo dia 27. Então, se organize aí para que você esteja conosco, recebendo os visitantes, convidando outras pessoas, para que a gente esteja junto aqui celebrando ao nosso Deus. Gênesis capítulo 9, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Noé, que era Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos dele nasceram depois do dilúvio. O capítulo 10 começa com a genealogia e com as descendências, como nós veremos aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, palavra essa que já foi cantada, palavra essa que foi lida e que será exposta agora. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Nos quebrante diante da tua presença, ó Pai. Que nós estejamos encobertos pelo Senhor, para que o Senhor apareça nessa noite. Que a tua voz seja ouvida na sua igreja. Que teu Espírito Santo fale conosco. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. É bom ouvir as crianças cantarem, né? Então não se incomode, tá? Eu não estou incomodado, não está me atrapalhando. Vamos seguir aqui. A semana passada, eu abri um parênteses, dando destaque ao verso 4 do capítulo 9, que fala sobre não comer carne com sangue. Os irmãos lembram disso? E a explicação estava correta dentro do contexto, de fato a veracidade para o Antigo Testamento, mas eu exemplifiquei usando aquilo que no cotidiano, no senso comum, no conhecimento geral, nós chamamos de carne mal passada. Né? A carne mal passada é como se fosse a carne com sangue, a carne sangrando.
E graças a Deus, ali no final do culto, conversando com alguns irmãos, nós temos alguns irmãos aqui que fazem bom churrasco e pode nos convidar, que será um prazer comer essa carne. Mas conversando com eles, que são entendidos do assunto, e por isso eu preciso corrigir aqui esse exemplo, me retratar, porque na verdade a carne mal passada do churrasco não é sangue diretamente. Né? A gente fala que a carne é carne com sangue, está escorrendo o sangue, mas não é bem isso. Pois boa parte do sangue ali foi possivelmente drenado no abate do animal. E o líquido vermelho que sai da carne é uma mistura de água e aquilo que eles chamam de mioglobina, uma proteína que dá cor para a carne. Então aquela carne do churrasco mal passada não é com sangue. Então meu exemplo foi infeliz. Você corrige o meu exemplo e pegue a lição do Antigo Testamento sobre aquilo que eles faziam pela carne. Tá bom? Corrigindo, você pode me convidar para o churrasco, eu vou ter um prazer de comer carne com mioglobina e não mal passada. E vai ser um prazer, vamos seguir aqui. Nós terminamos então a semana passada a nossa reflexão nos versos 18 e 19, que começam a fazer uma transição da história de Noé para os seus filhos e para as gerações futuras. Toda a terra é povoada a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas nós vamos perceber que o pecado logo se mostra novamente na nova humanidade. Se mostra ali na família de Noé e de seus filhos. Nós lemos os versos 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. O texto nos diz de uma forma muito clara, e não tem por que ficar explicando isso, mas só para a gente, de fato, fazer aqui um contexto geral. Noé era um agricultor. Noé, ele passou a cultivar a terra. Noé, ele plantou uma vinha. Ele cultivou ali, fez o cultivo de uva. E Noé fez vinho. Noé fabricou vinho. E ele não só fabricou o vinho, como ele foi degustar. Só que ele degustou um pouquinho além da conta. E ele se embriagou, né? Ele ficou bêbado. E Noé bebeu demais o vinho, ficou bêbado. E além disso, tirou a sua roupa, ficou nu dentro da sua tenda e cometeu então um ato vergonhoso. A embriaguez e a nudez de Noé foram atos vergonhosos. Nós falamos um pouco sobre isso quando nós vimos lá em Gênesis 3 o relato da queda, que naquele contexto, quando Moisés escreve Gênesis, a maior vergonha que alguém poderia passar era aparecer nu em público. Um pouco diferente do nosso contexto, que parece que hoje o pessoal gosta de mostrar de fato o corpo. Mas naquele contexto não era assim. Era desmoralizante. Estar nu era um símbolo de humilhação, era um símbolo de vergonha e derrota. E foi essa a reação de Adão diante de Deus. Ele estava envergonhado quando Deus aparece. E estar nu também significava, segundo alguns estudiosos, estar associado com algum tipo de libertinagem, algum tipo de depravação sexual. Então Noé, aqui nesse contexto, ele bebe demais, ele tira a roupa e ele fica totalmente nu ali, e o texto só nos diz isso. E o texto nos diz, no verso 22, que Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Cã, ele entra na tenda, ele viu que o seu pai estava embriagado, que estava sem roupa, e ao ver aquela cena, ao invés de cobrir o pai, ele foi contar para os seus irmãos. Mas Sem e Jafé, eles fizeram diferente. Eles cobrem o pai, eles pegam a capa, eles andam de costas para não verem a nudez do pai, e eles cobriram e tiraram ele daquela situação vergonhosa. E esse é um texto delicado, queridos, porque existem algumas interpretações em relação ao problema da reação de Cã, no que foi exatamente o pecado, no que foi exatamente o erro de Cã. E há alguns que dizem que ao invés de proteger o seu pai,
Cã não o ajudou e expôs ele ao ridículo. Complementando ainda dentro desse pensamento, ele zombou, ele ridicularizou o seu pai bêbado, ele humilhou e ele quis envolver os seus irmãos nisso. Outros vão dizer que ele viu a nudez do seu pai, não como um olhar inocente e acidental, e que ele poderia ter castrado seu pai, diz algumas fontes rabínicas, ou ele poderia ter abusado sexualmente do seu pai. O fato é que o texto bíblico, ele não diz que o que Cã de fato fez, ou melhor, qual foi a intenção de Cã. O fato é que o texto bíblico diz que Cã vem do pai nu, não cobre o pai e sai para contar para os seus irmãos. O que nos parece e o que nos dá a entender, que é o que eu vou defender aqui, que a falha, o seu pecado está no fato de não ajudar o pai, uma vez que ele poderia considerar o seu pai desonrado. Em vez de ficar observando aquela cena, ele deveria ter coberto o seu pai e ter ficado em silêncio para proteger a honra de Noé. Parece-nos que ele faltou com respeito com seu pai. E de qualquer forma, independente do que aconteceu ali, existe outra ruptura familiar, como nós veremos. E eu quero parar aqui, e eu quero extrair algumas lições para nós. Porque uma das belezas da pregação expositiva e deixar o texto direcionar a igreja é que a gente trata de assuntos que ninguém vai falar que o pastor intencionalmente falou sobre esse assunto. Porque o texto nos promove isso e nós precisamos conversar sobre isso. Porque é um primeiro problema muito claro aqui no texto, que é o problema da embriaguez. Noé, mesmo depois de uma longa jornada com Deus, um homem justo e íntegro, entre o povo da sua época, que andava com Deus, um homem de fé, um homem que era obediente, um homem que amava, um homem que cultuava a Deus, como nós já vimos, que Deus entrou em aliança com ele e com a sua criação, ele cai em pecado. E qual é o pecado de Noé? A embriaguez. Noé estava em um mundo novo, mas ainda sobre o domínio do pecado. E assim como Adão, pecou ao comer do fruto proibido, ele também, agora como cabeça da raça humana, após o dilúvio, ele pecou ao beber e ao se embriagar. Bebeu demais, como nós falamos, e teve um comportamento indecente, incompatível com a vida de um servo de Deus. Queridos, e isso surge uma pergunta para nós. Como nós cristãos precisamos lidar com a bebida alcoólica? Isso é pouco falado, porque isso é um tema polêmico. Isso não é muito exposto, porque às vezes a gente prefere se proteger das nossas opiniões do que de fato expor de púlpito aquilo que a Bíblia diz. Mas a grande verdade é que o abuso do álcool, o alcoolismo é um problema grave contemporâneo. É um problema atual. Ele é um problema social, ele é um problema moral, ele é um problema de saúde pública no Brasil. O álcool, ele separa famílias. O álcool, ele causa traumas em filhos. O álcool, ele arruína carreiras. O álcool, ele destrói pessoas, ele acaba com amizades. O álcool, ele está muito diretamente relacionado com acidentes de trânsito. Está ligado a homicídios, a violência doméstica, e provoca um grande sofrimento para as partes envolvidas. E diante disso, como nós cristãos precisamos lidar com a bebida alcoólica? E como eu disse, falar sobre bebida alcoólica no nosso meio é um tema um tanto quanto polêmico, mas também muito delicado. E eu quero nessa noite, com muito temor, tentar ser muito cuidadoso, bíblico e pastoral para abordar esse tema. Não vou esgotar o assunto, mas nós não podemos ignorar, porque é isso que envolve aqui a nossa reflexão nessa noite. Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia ela não descreve diretamente sobre a abstinência do álcool, como isso fosse uma regra geral. A Bíblia ela deixa muito claro
a necessidade e a questão que envolve a moderação sobre isso. A Bíblia sempre condena o excesso de bebida, isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Ela condena a embriaguez e ela deixa evidente que a embriaguez é uma atitude pecaminosa. Na cultura judaica, o consumo do vinho era comum. Independente do que alguns dizem de ter o mesmo teor alcoólico de hoje, menor ou maior, ser misturado com água, o que alguns defendem, era comum o uso do vinho. No meio cristão, de forma geral, nós temos aqueles que consomem bebida, ou deveríamos ter aqueles que consomem bebida com moderação, e aqueles que não consomem de maneira nenhuma. Tem gente que beber meia taça de vinho, ou outro tipo de bebida, com uma comida especial, ou em uma comemoração, ou até no ambiente da sua casa, consegue parar por aí. Mas eu posso estar muito errado, e eu quero estar. Mas no meu convívio, eu acho que eu não estou. São pouquíssimas as pessoas que possuem um autocontrole. Pouquíssimas, raríssimas, as pessoas que têm um autocontrole sobre a bebida. E embora a Bíblia alerte para o perigo do excesso da bebida, ela não condena essas situações moderadas. E aí nós continuamos com o nosso problema, porque eu falei e não falei nada, né? Perceberam, né? Fiquei em cima do muro. Porque, de fato, a Bíblia ela não direciona a bebida alcoólica como particularmente um problema. O problema está na embriaguez, mas a Bíblia faz uma série de alertas. E eu, particularmente, esse que vos fala, eu pesquisei o termo e acho que é assim que fala, eu sou o abstêmio. Ou seja, com a graça de Deus, para ser mais simples, eu escolhi não beber. Eu tenho a não bebida como um estilo de vida. Eu não gosto, eu não tenho prazer em nenhum tipo de bebida alcoólica. E eu quero defender aqui alguns motivos. E são esses pelo qual eu tomei essa decisão, e são esses pelo qual eu aconselho e eu defendo para que você, se possível, se abstenha de qualquer tipo de bebida alcoólica. Primeiro motivo é que a Bíblia descreve diversos exemplos e advertências sobre o perigo da bebida alcoólica. Temos vários, e eu poderia passar um tempo aqui, eu não vou fazer isso, porque eu disse que eu não vou esgotar o assunto. Vários e vários sobre o perigo. O vinho era permitido, podia ser uma bênção, trazer alegria, mas havia perigos associados, como aconteceu com Noé. O consumo de álcool, queridos, ele pode te socializar, ele pode te aproximar de um ambiente familiar, de uma degustação de alguma coisa, mas de uma forma geral ele não edifica os cristãos. Então o primeiro motivo é que a Bíblia ela fala que a gente precisa tomar cuidado sobre o uso da bebida alcoólica. Mas há um segundo motivo. O segundo motivo é que a gente precisa pensar no bem-estar do corpo de Cristo. Ou seja, pensar no bem-estar da igreja. Quantas pessoas chegam em nossas igrejas que fazem parte desses índices que eu acabei de comentar, que foram viciadas, que causaram problemas, causaram traumas na sua família, que com a graça de Deus estão, e muito custo, estão conseguindo se libertar. E é aqui no ambiente da igreja que nós precisamos ajudá-los. Agora você imagina se a gente tem um encontro dos irmãos, e o que a gente serve, ao invés de uma mão falando, queridos, estamos aqui para ajudar, a gente serve uma taça de vinho para quem está nessa situação. A ingestão de bebida pode fazer, queridos, que alguns irmãos se escandalizem, que alguns caiam na sua fraqueza. Paulo ele dá um exemplo dentro de um outro contexto em Corinto, mas que é muito apropriado para a bebida e pode ser aplicado dentro
do propósito do texto ali, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala das carnes sacrificadas a ídolos. Ele conta para nós que havia cristãos na igreja de Corinto que estavam ofendidos porque muitos outros não viam problema nenhum em comer carne de animais que havia sido sacrificado nos altares dos templos pagãos. Carnes sacrificadas em homenagem a algum deus. E alguns se sentiam ofendidos por isso, porque achavam que comer carne oferecida a ídolos seria praticar idolatria. E parafraseando Paulo diz que não havia ligação com ídolos, porque foi Deus quem criou todas as coisas. E ele diz que quem se sentir livre para comer a carne, deve evitar fazer isso na presença dos irmãos que se sentem ofendidos. Porque ele pode comer a carne e se sentir culpado por ter praticado idolatria. Ele vai ser induzido pelo irmão. Então, aplicando isso para a bebida, se você bebe abertamente e publicamente, você pode levar alguns irmãos a escandalizarem. Aquele que te vê bebendo pode achar que isso não é errado, mas pode não estar preparado, e a sua consciência pode acusá-lo, ou você ainda pode fazer com que aquele irmão tropece, ou então exagere por não ter o autocontrole. Então a gente precisa pensar no bem-estar da igreja, do corpo de Cristo. Queridos, o terceiro motivo é que o álcool é uma droga que pode causar dependências psicológicas e físicas. O álcool pode causar danos cerebrais graves e irreversíveis, afetando a estrutura e a função do cérebro. A bebida alcoólica poderia ser classificada naquela categoria daquilo que é lícito, mas não nos convém. E quarto e último, na nossa cultura, a bebida está associada a muitas coisas, como por exemplo, sensualidade, ambientes devassos. Até tinha o nome de uma bebida que tinha esse nome, não? Os irmãos conhecem, né? Foi pegadinha, só para ver se conhecia. Mas tinha uma cantora famosa que ainda fazia propaganda dessa bebida. Olha, até no nome da bebida já tinha isso. A bebida está associada aos botecos, aos happy hours que deixam famílias muitas vezes desamparadas, cheio de coisas que não convém a um cristão. Gente que bebe, queridos, e isso aqui está falando um cara que não bebe. Gente que bebe fica chata. Particularmente, eu quero confessar um pecado para os irmãos. Eu não tenho nem um pingo de paciência para quem está bêbado do meu lado. As conversas mudam. Você está num ambiente, e você está naquele ambiente onde é uma latinha, e aí a conversa está normal. 2 latinhas, a conversa está normal. Passou da quinta, você não aguenta mais ficar naquele lugar. Você fala, o que aconteceu com esses caras? Porque gente que bebe fica chato. Aí você vai falar, mas o que não bebe também tá, o que bebe também está achando você chato. Mas eu sou chato normal, porque eu estou ali sóbrio. O bêbado precisou de alguma coisa para ficar chato. A bebida, querido, está associada, como nós já falamos, a palavras indecentes, a traição, a adultério, a acidentes automobilísticos, a brigas. Então, de acordo com as escrituras, sendo muito objetivo aqui, beber não é pecado. Mas beber pode ser sedutor, beber pode ser viciante. E você e eu precisamos tomar cuidado com isso. Beber demais, a embriaguez é pecado. Então a melhor coisa, e aí é o meu conselho como pastor, na maioria das vezes, é não beber. Você não vai ficar chato. Se você causar um acidente, você pode fazer o bafômetro em paz, porque você não vai ser acusado de estar interferido, e você cumpre todas as leis. E se você gosta muito moderadamente, comendo aquela massa, aquela pizza, faz no ambiente do seu lar com muita discrição.
E não exagere em casa, porque Noé ficou bêbado onde? No ambiente familiar. Então pode ficar bêbado ali também. Então cuidado, queridos. Isso aqui é um assunto, como eu disse, um tanto quanto delicado, e a gente não fala isso muito abertamente, mas cuidado como você tem lidado com a bebida. Embriagar-se é pecado. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, ele vai dizer inclusive que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então cuidado, querido, cuidado. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Além do problema da bebida, além do problema da embriaguez, é cuidado para não cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Noé, homem justo, caiu. Noé, nesse momento da sua vida, a vida dele como alguém falho, pecador, ele cometeu algo que não agradava a Deus. Isso mesmo não tirando as suas qualidades de um homem de Deus, como nós já falamos, mas ficou manchado e registrado na sua história, uma tragédia na família de Noé. Noé é um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. Ele teve um comportamento incompatível com alguém que tem uma vida e uma de piedade na presença de Deus. E nós somos descendentes de Adão, herdamos essa natureza pecaminosa, e por isso a inclinação do nosso coração, da nossa mente e do nosso desejo vai ser sempre contra Deus. Nós necessitamos, queridos, de Deus para nos guiar. A nossa luta é no coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E Jesus, ele conhece o secreto da nossa vida. Todos nós, mesmo que muitas vezes já construímos um legado, uma história, que já estamos esperando estar com Cristo, ou Ele voltando para nos buscar, ou nos recolhendo, mas todos nós precisamos de cuidados espirituais. Inclusive nós líderes, porque líderes também podem se perder pelo caminho. Queridos, nenhum crente, tem um casamento perfeito. Nenhum crente é um pai ou uma mãe perfeito. As nossas motivações nem sempre são puras, nem sempre são genuínas. Nenhum crente ou líder é livre de pecado e totalmente santificado. Todos nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus Cristo. E por isso nós precisamos da graça de Deus. E graças a Deus que vê o nosso coração egoísta, falho e inconstante, e ainda assim escolhe nos usar. Por isso, cuidado para não cair em pecado. O nosso Deus perdoa pecados. Ele perdoou Noé. E em Cristo Jesus, Deus pode transformar um coração e reconstruir uma vida. Mas se você está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. E isso começa desse que vos fala. Cuidado. E com isso, eu ligo ao terceiro ponto. Porque como que a gente tem lidado com as falhas dos nossos irmãos? Cã desprezou, foi irreverente e falhou com respeito ao seu pai. Os irmãos, ao contrário, demonstraram respeito e reverência ao seu pai. Devemos sempre condenar o pecado, mas nós devemos sempre amar o pecador. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Por isso que eu amarro com o ponto anterior. Filhos, jovens, uma palavra para você que ainda mora na casa do seu pai e da sua mãe. Nós não precisamos sempre concordar com os atos e palavras dos nossos pais. Mas nós sempre devemos honrá-los e obedecê-los. O pecado dos seus pais não dá direito de você faltar com respeito com eles. Isso é forte. Porque embora os pais possam estar errando dentro de casa, isso não dá direito para você faltar com respeito para com seu pai.
Você precisa honrá-lo. Você precisa respeitá-lo. Isso não significa que você deve concordar com o que ele está fazendo, mas na sua condição de filho, você não pode faltar com respeito com ele. Nós vamos lidar, queridos, e aqui eu saio desse exemplo dentro do lar, mas nós vamos lidar o tempo todo com os nossos pecados. E com pessoas que por diversos motivos também falham em seus comportamentos como cristãos. E eu repito, nós devemos sempre condenar o pecado, mas também nós devemos amar o pecador, mesmo que necessário exercer a disciplina para levar alguém ao arrependimento. Às vezes nós somos muito severos com os erros dos outros. E Deus também nos chama a agir com misericórdia, crendo que a santificação é uma obra do Espírito Santo. Nós precisamos ser crentes, membros de igreja, que cuidem de guardar uns aos outros do pecado. Para de aplaudir ou de condenar o pecado do seu irmão e estenda a mão para ele. Às vezes precisa da disciplina, como eu disse, mas a gente precisa agir como igreja. Na caminhada também terão aqueles que vão nos perseguir, nos ofender e até nos caluniar. E qual será a nossa atitude? Sair falando mal, odiando, se vingando, fazendo justiça pelas nossas mãos? Ou vamos ajudar e orar, pedindo a Deus que haja arrependimento e perdão? O amor deve se fazer presente em todos os nossos relacionamentos. Mas eu repito, nós sempre devemos condenar o pecado. Mas nós somos chamados a amar o pecador. E isso não significa fazer tudo o que o outro quer, mas é não guardar aquilo dentro de nós. Noé acordou do efeito do vinho. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não quero me escandalizar. Eu ia falar, quem já ficou de ressaca? Talvez ainda com o efeito da ressaca. E tem conhecimento daquilo que tinha acontecido, daquilo que o seu filho havia feito ou deixado de fazer. E olha o que ele diz para o seu filho. E aqui a gente vai precisar entender algumas coisas. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Noé, ele vai proferir uma maldição sobre Canaã e uma bênção sobre Sem e Jafé. No contexto bíblico, a bênção patriarcal normalmente estava associada ao destino que dizia respeito à fertilidade da terra, da família e ao relacionamento entre os membros familiares ali. E Noé lhe deixou Cã sem bênção e concentrou sua repreensão, sua censura em Canaã, filho de Cã, que iriam se tornar servos desprezíveis, cujos descendentes historicamente se tornaram um povo marcado por moralidades sórdidas, e principal fonte de corrupção para os israelitas. Agora a gente lê isso aqui, parece que está meio estranho, porque você fala, Noé bebe demais, a atitude dele não é louvável, o seu filho tem uma atitude que não é louvável, os outros agem, e aí agora ele acorda e ele amaldiçoa o filho, que negócio estranho. Só que a gente precisa lembrar quem está escrevendo Gênesis. Quem que está escrevendo Gênesis? Moisés. E Moisés está escrevendo para um povo que saiu do Egito, que Deus formou, estava forjando eles, estava estabelecendo uma relação ali com eles, e eles precisavam invadir uma terra. Vocês lembram qual terra? E aí eles precisavam ir para um lugar. E Deus precisava mostrar para eles, ou queria mostrar para eles, a relação entre a identidade dos cananeus que moravam naquela terra, que eles estavam prestes a conquistar, e o comportamento imoral de Cã, o antepassado deles. Os israelitas que vão conquistar a terra, eles são descendentes de Sem, como nós vamos ver a semana que vem. E os cananeus são descendentes de Cã e de Canaã, que foram amaldiçoados por Deus. Eles iriam entrar na terra, e eles não deveriam se misturar com eles.
Noé está construindo, ou melhor, Moisés está construindo aqui. Está vendo esse povo aqui? Essa é a origem deles. Lembra como Noé encheu a cara, bebeu demais, tirou a roupa, lembra? Está vendo? Vocês lembram disso? Ó, quando ele acordou da ressaca dele, quando ele melhorou, quando ele tomou consciência, ele amaldiçoou aquele filho, porque ele fez algo vergonhoso, aquilo que não honrava o pai, e ele deu uma bênção para os outros, mas aquele ele condenou. E está vendo aquele filho que ele condenou? É ele que formou essa nação que vocês estão prestes a invadir. Deus não tem aliança com eles. Deus não concorda com o que ele fez. Então vocês podem ir lá, porque a minha aliança é com Sem. A minha aliança é com Abraão. A minha aliança é com aquele que eu escolhi. Então vão lá. Invadam a terra. Por isso que a gente precisa ser menos inocente, queridos, na nossa leitura bíblica. Porque eu penso, e eu acho que isso é natural nosso, a gente olha e fala, que Deus que manda os caras entrarem na terra, buscar a terra, destruir todo mundo, mas a gente esquece de ler a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, Deus está dando aqui para Moisés, está vendo? Agora aqui, prestes a Josué entrar com o povo na terra, ou você ainda organizando esse povo, esses são eles. Eles vieram dali. E eu não compactuo com o que eles fizeram. Então vão lá, porque a terra é de vocês. Conseguiu amarrar o texto? Conseguiu entender a relação do que parece que está fora de contexto dentro de uma história, porque nós olhamos para a história e daquilo que nós vamos olhar, saltos para frente das Escrituras, e o texto termina. Que depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Eita! É anos, hein, irmã Nélia? Aí, ó, o Hélio, que o pessoal fala que ele já está se aposentando. Você está novo ainda, Hélio. Você é recém-renascido. Viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Errando como nós, queridos. Tomando algumas demais, às vezes, no meio do caminho. Precisando ser moldado por Deus. E morreu. Grandes homens de Deus também morrem. Grandes homens de Deus também morrem. Noé viu, nesses 350 anos, após o dilúvio, os seus filhos cumprirem, provavelmente, os seus filhos cumprirem o mandato de ser fecundo. Os seus filhos cumprirem o mandato de se multiplicar. Os seus filhos cumprirem o mandato, e aqui eu vou amarrar com a semana que vem, porque daí a gente precisa entender a cronologia bíblica aqui. Os seus filhos cumprirem o mandato de encher a terra, e ele morreu com 950 anos de idade. E sabe por que grandes homens de Deus também morrem? Porque da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Consequência daquela natureza pecaminosa. Apesar de ser um pecador, e a Bíblia descrever o pecado de Noé, Noé foi um homem exemplar. Poxa, só ficou essa parte da bebida. Mas ele foi um homem exemplar. Ele foi escolhido para preservar a raça humana, e foi usado por Deus para cumprir o seu plano de redenção. Sabe o que é lindo da Bíblia, queridos? Além de tudo, o propósito de Deus é que ela não esconde o coração pecaminoso dos melhores homens que Deus, os melhores da minha categoria, classificando aqui, que Deus escolheu para cumprir o seu propósito. Um bebe demais. O outro lá na frente vai mentir falando que não era a mulher dele. Vai ensinar o filho a fazer a mesma coisa. Um rei deveria estar na batalha, mas vê uma mulher bonita, arma todo um esquema ali para ficar com a mulher, para ficar livre da situação, e são homens de Deus. E isso é lindo. Não porque eles fizeram essas coisas, mas porque Deus nos ama e nos perdoa e quer nos transformar, apesar de nós. Ele quer nos usar, apesar de nós.
não importa como você chegou aqui, não importa qual é o seu histórico, não importa quantas vezes você agiu como Noé, não importa quantas vezes você agiu como Cã, não importa quantas vezes você agiu como Abraão, não importa quantas vezes você agiu como Isaac, não importa quantas vezes você agiu como Davi. O Deus que escolheu esses homens é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e quer nos perdoar, e quer nos transformar, e quer usar a nossa vida. Olha o que diz, eu vou repetir porque nós já falamos isso em uma outra mensagem. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse cara que bebeu demais, estava lá na galeria dos heróis da fé. Olha na Bíblia a mensagem, Eugene Peterson, ele diz assim: pela fé Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base naquilo que foi dito a ele. O resultado: sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. O Eugene Peterson aqui ele faz uma paráfrase. Tornou-se íntimo de Deus. Na história de pessoas que andam com Deus, existem manchas, existem pecados, existem falhas no caminho. Mas existe transformação, existe quebrantamento, existe redenção, existe nova vida. A gente pega a pedra e quer atacar, porque a gente não está cuidado, não toma cuidado, porque a gente também pode cair, ou porque às vezes a gente é pesado demais com o erro dos outros. Mas na história de homens de Deus, Deus transforma vidas. E talvez na sua história, Deus transformou a sua vida. Eu falei que eu não bebo, não falei? Eu nunca bebi na minha vida. Mas isso não me faz melhor do que nenhum beberrão desse mundo em que nós vivemos. Porque na história de servos de Deus, Ele transforma vidas. Eu sou um pecador, porque a minha natureza é pecaminosa. Talvez o meu pecado, talvez os meus vícios não foram a inclinação para a bebida, mas foram tantos outros, que eu preciso do mesmo perdão que aquele que bebe muito precisa. O perdão que foi expresso na cruz de Cristo Jesus. Queridos, estava conversando com um grupo sobre isso recente. E falando muito abertamente para os irmãos, eu tenho muitos preconceitos. Tenho muitos. Mas eu sonho com uma igreja que Deus quebre todos os nossos preconceitos, para que Ele seja o centro. Não importa se tem tatuagem, eu não tenho tatuagem, mas eu quero congregar com aqueles que Deus está transformando, que vem com aquilo que Ele copiou do mundo, ou que Ele gostava de fazer, enfim, pode dar o nome que você for. Eu nunca bebi, mas eu quero caminhar com aquele que já bebeu, e falar, Deus me transformou. Eu tenho um casamento com a graça de Deus, com seus problemas sólidos, mas eu quero andar com o divorciado, com aquele que Deus restaurou a sua vida em um momento. A igreja precisa ser essa comunidade, queridos, de que para de ser esse gente fechado na sua caixinha, mas se abre para a transformação que Deus deseja fazer. Porque a oportunidade que Deus nos deu de crescer numa igreja, de vir de pais, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um pai de uma mãe que nos crie dentro dos caminhos do Senhor, um Deus que nos deu a oportunidade de crescer e caminhar na fé, talvez não é a oportunidade de muitos dos nossos amigos, e que vão chegar aqui cheios de marcas do mundo. E aí a gente precisa ser essa comunidade que abraça, que acolhe, e que derruba os seus preconceitos. A começar em mim. A gente precisa viver isso, queridos. A
gente precisa louvar a Deus pela família bem estruturadinha, e graças a Deus eu não estou desvalorizando isso. Mas a gente precisa louvar a Deus pelaquela família quebrada, que Deus restaurou. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que usa homens como Noé. Justo, íntegro, que anda com ele, mas que no meio do caminho bebe um pouquinho demais. Gênesis capítulo 10, meu tempo já avançou. Conta a história das nações do mundo, surgindo a partir dos filhos de Noé. Cumprindo, os sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. As diversas nações espalhadas sobre a terra. Nem todas as nações conhecidas do Antigo Testamento estão aqui, mas essas nações espalhadas são o resultado da bênção de Deus, fazem parte do plano divino. E a humanidade, com toda a sua diversidade, tem origem em um só Criador, que não é Noé, mas é o Criador de Noé. John Stott, ele diz assim: partindo da região do Ararat, os descendentes de Jafé foram para o oeste, onde hoje é a Ásia Menor, os de Cã seguiram para o sudoeste, em direção a Canaã, Egito e norte da África. E os de Sem se dirigiram para o sudoeste da Mesopotâmia, no local que hoje chamamos de Golfo Pérsico. Por causa de Abraão, o livro de Gênesis descreve mais sobre os semitas, os descendentes de Sem, como nós vamos ver no próximo domingo. 70 povos ou tribos estão relacionados no capítulo 10, que eu deixo como lição de casa para você ler depois, simbolizando a totalidade dos povos. Deixando evidente para nós que Deus se interessa por todos os povos e que Ele é o Senhor sobre todas as nações. Deus está formando as nações e conduzindo a história rumo à culminação em Cristo. A partir de um homem que encontrou graças aos olhos de Deus, mas que é falho, e de seus filhos que também são falhos, Deus está formando as nações e conduzindo a história rumo à culminação em Cristo. 10:32. Depois de passar todos os nomes aí, os 70 povos, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Que a gente vai entender um pouquinho a semana que vem, porque a gente vai ver Babel. E Babel eles não dispersaram, eles queriam estar juntos. E como que a gente lê isso e explica Babel? A gente conversa sobre isso a semana que vem. Eu quero caminhar para a conclusão. Porque as genealogias da Bíblia, elas apontam e elas convergem em Cristo Jesus. As genealogias da Bíblia, elas apontam e elas convergem em Jesus. A gente quer sempre pular genealogia, já percebeu isso? É filho de não sei quem, que não gerou não sei quem, que é filho de não sei quem. Fala, meu Deus. E depois o cara repete ainda, é filho de... Mas olha isso, Lucas 3, eu acho que eu não projetei. Abre comigo, Lucas 3, de 35 a 38. A genealogia começa de Jesus até lá chegar em Deus. E olha o que diz esses versos na genealogia de Lucas. Se você está procurando um nome para pôr no seu filho, tem algumas sugestões aqui. Filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleu, filho de Cainá, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Deus está traçando um plano de salvar a sua humanidade. E Ele usa homens falhos, como eu e você. Naquele tempo era para apontar para Jesus. E hoje ainda é para apontar para o Jesus que já veio e salva.
e que salvou e transformou a sua vida. Deus, Ele preserva a linhagem da sua promessa. Em meio a tanta confusão, nós percebemos a fidelidade de Deus, separando aqueles que formariam a descendência que chegaria em Abraão e Davi e que terminaria em Jesus Cristo. Mesmo diante da tendência humana de desobedecer, Deus é soberano e leva os seus planos até o fim. E na cruz do Calvário, Ele se ofereceu pelo pecado do seu povo. Nós falamos algumas coisas nessa noite, queridos. Muita história eu tentei condensar aqui. Nós falamos sobre o problema da embriaguez. Nós falamos sobre tomar cuidado para não cair. Nós falamos sobre como lidar com as falhas dos outros, dos nossos irmãos. Noé, usado por Deus para cumprir o seu plano de redenção, o plano de Deus de redenção, o Deus que se interessa por todos os povos e que se interessa e que tem interesse na minha e na sua vida. E Deus está, ou continua estabelecendo o seu plano de redenção, que é Jesus. O plano de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo. E o que Ele te convida nessa noite, querido, é você confiar sua vida a Ele. É que você possa se render a Ele, para que Ele possa formar a sua vida, de modo que a sua vida se encaixe dentro do reino de Cristo. Ele te convida a abrir seu coração para a graça, para o perdão de Deus em Cristo Jesus. Ele muda a nossa condição diante de Deus, mas Ele também muda a nossa natureza. Mas para isso a gente precisa assumir um compromisso pessoal com Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. E essa é a minha primeira pergunta para você. Você já fez isso? Você consegue se enxergar nessa história? Você consegue enxergar Deus te amando ali por meio de Cristo Jesus? Você se vê ali, pecador, mas que Deus está estabelecendo um plano e vem e encarna, habita entre nós em Cristo Jesus, morre a morte de cruz, ressuscita, como nós vamos celebrar a semana que vem. Subiu aos céus, prometeu buscar a sua igreja, deixou sobre nós o teu Espírito. E Ele diz para nós, precisamos nos curvar diante dEle. Precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Não pode ser a taça de vinho. Não pode ser o erro do seu irmão. Não pode ser qualquer outro tipo de vício ou qualquer outro tipo de inclinação que a nossa carne tem. O nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, que nos dá a liberdade, como nós falamos aqui, de desfrutar e de viver de muitas coisas. E por conta da nossa natureza, nós não sabemos agir com moderação. E aquilo que deveria ser um prazer, e aquilo que deveria ser satisfação, causa traumas em família. Tira a vida de pessoas por conta de acidentes. Aquilo que deveria ser o prazer da degustação da mesa farta, se torna objeto de gula. Aquilo que deveria ser um prazer sexual para desfrutar dentro de um casamento, o homem e a mulher é inclinado por uma tendência que vai para o mal. Isso é fruto de um coração pecaminoso, que está longe de Jesus e que precisa ser alcançado por essa graça. E foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te trouxe aqui. Para você, jovem, dizer: eu consagro minha vida a Ti, eu consagro a minha adolescência a Ti, eu consagro tudo o que eu sou a Ti, eu quero viver os Seus planos. Eu não quero fazer o que meus amigos fazem para ser aprovado por ninguém, eu quero ser aprovado pelo Senhor. E como é gostoso, queridos, a gente viver essa liberdade. Você fala: eu não vou num happy hour, porque eu
não preciso fazer média para ninguém, eu sou competente no que eu faço. Se quiser me mandar embora, me manda. Porque eu não tenho prazer em estar ali. E se você tiver prazer, e se ali tem amigos, você participar desse encontro, que você seja um canal e uma bênção de Cristo Jesus ali. Mas viva para glorificar a Deus. Viva para honrar o nome dEle. Vão tirar sarro de você? Sim. Mas viva para glorificar a Deus. Viva para que Deus, em Cristo Jesus, se agrade de como você tem dito não para muitas coisas. E diga sim para aquilo que você precisa dizer. Falta isso no nosso tempo, queridos. Eu não vou. Por que não vou? Porque bêbado é chato. E ali os caras vão beber e eu não quero estar ali. Como isso é gostoso, se sentir livre disso. Eu teve um momento na minha vida que eu decidi isso. E eu não estou falando para você fazer isso, eu estou dando o meu exemplo. Os happy hours. E eu já não aguentava mais aquilo para ir, para fazer uma média. Afinal, o chefe bêbado, os caras, falsidade. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero estar ali, porque eu tenho amigos. Eu quero estar ali porque eu tenho prazer em comemorar com a empresa os resultados que ela alcançou. Mas para isso eu não preciso encher a cara. Para isso eu não preciso ficar falando mal dos outros. Para isso eu não preciso agir com falsidade. Mas há uma segunda pergunta para nós. E você, cristão? Isso intercala com tudo que eu falei aqui. Como está a sua caminhada? Como você tem lidado com as oportunidades que o mundo oferece? Como está no seu coração esse processo de ser transformado à imagem de Jesus? Queridos, ser crente é coisa séria. Ser crente é coisa séria. A gente vem como a gente está, como falam por aí. Mas em Cristo Jesus a gente nunca fica como a gente está. A gente vem com as nossas marcas, mas o Espírito Santo transforma e tem que transformar. Vamos orar. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Porque Noé falhou, mas no nosso Deus, em Cristo Jesus, não falhou. E Ele foi cumprir o plano para nos salvar, para nos transformar. Pai, nós vamos cantar e vamos dizer que o Senhor é quem a nossa alma esperou. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que nos ensina na sua palavra que a nossa vida cristã não é uma vida de sim ou não, mas é uma vida que glorifica o seu nome. E por viver glorificando o seu nome, com essa natureza pecaminosa transformada por Jesus, mas pelo Espírito, nós tomamos decisões em submissão ao Senhor, mas que agrada ao Senhor. Existem coisas que nós somos livres, como nós falamos aqui, que nós podemos fazer, mas se temos exagerado, se não tem sido para a sua glória, que o Senhor nos perdoe. Possamos viver as coisas que o Senhor nos deu com a sua criação, para a sua glória, o seu louvor. Alguns vão dizer não, outros vão dizer eu posso, porque eu sou livre para isso, mas eu dependo do Senhor para ter moderação. E outros vão vir com as marcas do mundo e precisam do Senhor, da sua igreja, da ajuda dos irmãos para dizer eu não posso, isso não condiz com o servo. Isso vale para a bebida, como nós falamos, isso vale para a pornografia, isso vale para o adultério, isso vale para o relacionamento entre um crente com um não crente, isso vale para várias coisas da nossa vida que estão no nosso cotidiano. Isso vale falar sim para uma propina ou não para uma propina, isso vale viver geralmente com naturalidade, para que o Senhor nos mostre, ó Pai,
aquilo que é natural de um coração que é um servo seu, e eu falo não, porque eu sou de Jesus. É natural. Porque quem me controla é o Espírito Santo de Deus, não é o vinho. Eu me encho do Espírito, é dele que eu me embriago. O que controla a minha vida não é a imoralidade. O que controla a minha vida não são os pensamentos indecentes. O que controla a minha vida é o teu Espírito Santo. Mas obrigado, porque mesmo sabendo, ó Pai, que nós falhamos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos transforma. E na sua história tem pessoas que mentem, não porque era a sua vontade, mas porque agiram assim por medo, agiram assim por conta da sua natureza pecaminosa. Na sua história tem gente que bebe demais. Na tua história tem Jesus Cristo, o Senhor vindo habitar entre nós, naquele que não tem pecado, se fez morte por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida. Aquilo que era símbolo de morte para os romanos, se tornou para nós símbolo de vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a tua palavra nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Nós queremos ser esses que vivem o novo do Senhor, que vive transformado por Cristo Jesus, falhos e imperfeitos, mas sendo moldados por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus.